Entrevistas, entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis. Aloísio Alves morreu há 10 anos, mas sua figura segue influenciando os destinos de boa parte dos políticos do Rio Grande do Norte. Luiz Antônio Porpino, meu convidado da semana, acompanhou de perto a trajetória política do ex-governador, ex-ministro, ex-parlamentar e líder partidário Aloísio Alves. O Marechal Porpa, como é conhecido Porpino, conta pra gente um pouquinho dessa história. É um prazer entrevistar Luiz Antônio Porpino, o Marechal Porpa, que tem muitas histórias para contar. Porpino, o tempo passa rápido, já completamos 10 anos sem a presença de Aloísio Alves. Ele faz falta na cena política do Estado hoje? Evidentemente, com um aspecto dos dias atuais, onde as crises são diuturnas, muitas delas com razão ou sem razão, palpável de se fazer, e ele criou-se no ambiente de crise como oposicionista e constituinte em 46. O Brasil sofria crises do pós-Getúlio e ele aprendeu a ser parlamentar nessa ambiência. Então ele faz falta? Faz falta, evidentemente, porque ele tinha um dom de administrar o caos às vezes. Aloísio era o decano da família Alves, para muitos, um dos políticos mais importantes da história do Rio Grande do Norte, desde o século passado, com influência até os dias atuais. O que foi Aloísio Alves para você? Aloísio trouxe para o Rio Grande do Norte o preenchimento de uma lacuna que se engrandecia e não tinha solução. Foi a mudança dos anos 50 para 60, onde a idade não era determinante para a pessoa ser dirigente político ou parlamentar. Ele, aos 39 anos, entrou nesse período e dele ele aprendeu com o sofrimento e depois fez transmitir a sua experiência e até hoje o Rio Grande do Norte recebe esse legado de Aloísio político. Ele começou cedo, né? Ele começou a vida política dele. Na sua opinião, onde está esse talento inato de Aloísio para exercer a política? O talento de Aloísio nasceu infanto-juvenil aos 11 anos, convivendo com adultos e proeminências locais. Aloísio foi forjado por pessoas eminentes da oposição, sempre oposição ao governo. Isso dá muito mais força, dá muito uma proteção na sua personalidade, na sua maneira de pensar e na maneira de agir. Ele é fruto dessa convivência com esses adultos dos anos 33 em diante. Você que conviveu muito tempo com ele tinha essa noção exata da importância histórica? Ele sempre foi um ávido leitor. Deve isso, doutor Zé Augusto, que tinha perto de 40 anos de diferença dele, induziu a ele ler, a ele conviver, quando foi trabalhar em Fortaleza, nas bibliotecas e reuniões de intelectuais, e tornou-se um leitor. E das experiências dos grandes líderes internacionais e a vivência com os líderes locais, ele criou uma personalidade muito rígida, muito objetiva e de resultados muito bons para o Rio Grande do Norte. Então ele tinha a noção dessa importância histórica, o papel que ele exercia para a política do Rio Grande do Norte. A história fez de Aloísio um grande, além de observador, uma pessoa que queria atingir o objetivo, transmitindo, traduzindo em melhorias para isso. E só se pode fazer alguma coisa no futuro se tiver um bom presente e aceitar lições do passado.
Aloísio fez isso. Você costumava dizer que Aloísio lhe fez cursar a Universidade da Vida. Por quê? Eu fui nascido no interior e o destino era o mesmo. O colégio primário lá, depois vinha para a No capital. interior que você fala, Nova Cruz. Nova Cruz. Para a capital, como sempre, o repositório era o Colégio Marista, isso 6 anos de Colégio Marista, e a partir daí eu abri um horizonte e, paralelamente, veio a experiência desses políticos. Na época, nós tínhamos a rádio como o único instrumento com figuras que tinham programas radiofônicos matinais, como o professor Eurípides Cardoso de Menezes, um líder udenista, que pregava o bem-estar, pregava a concórdia, e isso me fez, através do rádio, eu ser uma pessoa que direcionei para um futuro que a mim me satisfez e não há queixa sobre esse assunto. Você fez a Universidade da Vida com Aloísio, mas não foi por falta de vestibular, você Não, passou no em 11, vestibular, em 11 deles. 1961, eu fiz o primeiro, de Economia em Recife, e agora, por último, fiz o 12º, sendo aprovado em 11. E terminei, por talvez até irresponsabilidade, só concluí um curso. Mas eu vivo... Curso de administração. Administração. Eu vivo o mundo universitário como a minha segunda casa. Eu me sinto bem em ser aluno, no meu de jovem, 17, 18, eu com 74, e troco ideias e cometo alguns porpinicínios. O que é o porpinicínio? Porpinicínios são os crimes feitos deliberadamente, sem influência de ninguém. Mas, por exemplo, comete às vezes o absurdo. Eu fui ao professor, o meu decano, disse que estava preocupado, com medo de ficar em segunda época. Ele disse: Porpino, há 45 anos não existe a figura de segunda época na universidade. Isso é um porpinicínio. É um porpinicínio. Como é que a política entrou na sua vida, Porpino? A política entrou inicialmente pelo interior, que era um município, Nova Cruz, irradiador das influências locais. Tem a presença da rede da Grito Oeste, da rede ferroviária, foi quem nos deu economia, finanças, melhoria, tudo, e a presença de grandes líderes que faziam de Nova Cruz o tambor de ressonância para as suas pregações e tudo. Quais os líderes na época? Olha, no início do século, uma pessoa que esteve lá e deu uma contribuição exponencial foi o capitão Zé da Penha, nascido em Angicos, sobrinho de Georgina Avelino. Depois veio a elite do PSD, que eram Dioclésio Duarte, Georgina Avelino, Teodorico Bezerra, essas pessoas. Um reflexo de Getúlio, porque houve o PSD com o PTB, uma influência muito grande, e eu me acostumei, me satisfazia em ler, ouvir sobre essas pessoas, a pregação deles. Isso em meados do século passado. E muitos dos nomes que você citou aqui viraram nomes de município aqui no Rio Grande do Norte, né? O nome da do Penha, município, exatamente. Georgina Avelino, né, que foi senador também, né? Então essa turma toda você conheceu, você chegou a conhecer. Conheci todos, menos Zé da Penha, porque ele foi assassinado em Fortaleza, jovem ainda. Ele era um intrépido, brigador, oposicionista, lutando pelas igualdades e tudo, e sempre cria um clima de animosidade e terminou sendo assassinado em Fortaleza, no domingo de Carnaval. Nesse início de acompanhamento da cena política, você chegou a fazer discurso em 1950, era a campanha de Getúlio Vargas com Café Filho. Conta pra gente essa experiência e por que que você não abraçou de vez a carreira política buscando mandatos? Essa experiência foi a eleição de 1950, Getúlio com Café, Silvio Pedrosa com Dissé. Getúlio, Café, candidatos à eleição presidencial e Silvio Pedrosa aqui na campanha de governador, estadual. de Dissé. Dissé governador, Silvio o vice, né? Campanha populista, e me deram uma lauda, eu acho escrito até à mão, para eu fazer um discurso. E meu primo irmão Cassiano fez de improviso, jornalista,
que é 2 anos mais novo do que eu, fez de improviso, e eu não era tão dotado como ele, me deram escrito, desaforo muito contra o DN. Então essa foi sua prova de fogo. E os mandatos eletivos, Porpino? Não existiram porque, no momento que eu tive a oportunidade de conviver com as figuras Laura Arruda, Joanita Arruda, meus tios, e a Fina Flor do PSD, eu me senti satisfeito em conviver com eles e pensar o lado bom que eu imaginava que eles tinham e que até hoje me serve de reflexo pelo esse andamento desses 74 anos de vida. Mas você tentou uma candidatura a prefeito, né? Eu fui convocado para ser o mediador entre 2 famílias historicamente separadas, Hélio Galvão e Paulo Barbalho. Uma parte dos Barbalho ficaram, por indução de Aloysio, votando em mim, mas outra parte fez uma ruptura à luz de atender às reivindicações dos munícipes prováveis de Tibau do Sul, que eram 2 distritos de Goianinha, Piau, logo após Goianinha, em direção da Pipa, e a sede, que era Tibau do Sul. Então, houve uma reação grande desse pessoal, considerado obstaculado de ser a sede do município. Então, sobrou para mim. E você perdeu a eleição. Eu perdi a eleição. Marechal Porpa. Como surgiu o apelido de Marechal Porpa? Simplesmente um registro que contou com a interveniência e o ideário do meu grande amigo Agnello Alves. Irmão de Aloysio. Agnello preso, com Cassiano, por conta dos problemas do general, 49 dias. Época do regime militar. Na inconveniência dele, afeiçoou-se dos coronéis, dos inquisitores e tudo, e um coronel, todo dia, saiu uma relação de indução dos nomes que seriam chamados para a prisão. E meu nome aparecia e não saía minha prisão. Aí Agnello um dia pegou o coronel. Coronel, me diga uma coisa, por que esse Porpino sai o nome e não é preso? O coronel deu uma explicação militar muito sem futuro, mas Agnello disse, se o general não quer prender Porpino, é porque Porpino é um marechal. Aí eu ganhei esse apelido. Porpino, você é de um tempo diferente do modo de fazer política. Mudou muita coisa na política nesses tempos da internet. Os políticos estão sabendo lidar com as novidades? Um marco da mudança política, não só local, regional, nacional e mundial, foi o ano de 1960, com mudanças extremamente radicais envolvendo comportamento social, saúde, família, tudo houve uma mudança. Isso no mundo inteiro? No mundo inteiro. 2 polos que tiveram umbilicalmente influência nessa alteração foi a eleição nos Estados Unidos de um católico com menos de 40 anos de idade. JFK? Como para o Rio Grande do Norte, foi Aloysio em 60. Apareceu aí uma indústria que estava em efervescência, mas não tinha uso, que era a indústria da publicidade e da comunicação. Quando firmou-se a comunicação como o necessário e capaz de oferecer caminhos outros, aí vieram o marketing, a pesquisa, a partir disso aí houve essa alteração. Concomitantemente surgia a inovação tecnológica, sendo que alguns políticos foram à busca desses ensinamentos simplórios, mas profundos, mas infelizmente alguns usaram o computador e continuaram com práticas que eram feitas antes
que não existia computador. Então, na sua avaliação, muita gente ainda está tendo dificuldades para entender essa nova... Eu tenho a impressão que os últimos acontecimentos agora, aqui no Brasil, vai ser uma mudança sem trauma do comportamento de todas as pessoas que são convocadas para gerenciar a vida das pessoas. Porpino, como é que você se define? Eu não sou bairrista, sou telúrico, sou novacruzense, não tanto como o doutor Djalma, que gostava de dizer que é Nova Cruz, sendo que ele tinha nascido em Campestre. E a partir de Nova Cruz, do Rio Grande do Norte, e vi para cá, para Natal, a base Natal, fazer naquela época, fazer o científico, etc. e tal, pensar uma faculdade, inicialmente de engenharia. Eu acho que essa mudança me atingiu para o bem, para eu ter uma personalidade, para ser, por exemplo, eu sou religioso, mas não sou piegas. Eu nunca deixei, nos 25 anos das campanhas mais ferrenhas, de autoritarismo, de perseguição, de tudo, eu nunca, até hoje, não perdi uma amizade. Isso foi a maneira de conduta que eu tinha, espelhado no que meu pai dizia. Se você não vier de segunda época, que era o máximo, né? Chegar de segunda época em Nova Cruz, você se faça o proveito das suas férias. Se acompanhe sempre de mais idosos do que você e de preferência casado. Porque você com 13, 14 anos, já gostando de cerveja e tudo, não pode agir bem com outra pessoa da mesma idade, do mesmo pensamento. E fez um pedido que até hoje eu sou grato. Não fume, porque é uma falta de respeito e ofende a saúde. Eu preguei isso. Uma das coisas que você mais gosta é viajar. Qual foi o destino mais interessante? Qual é a história mais inusitada que você tem para contar para a gente? Esse destino foi escolhido por exclusão da oportunidade de trabalho que eu tinha aqui a partir de 64. Eu passei 8 anos sem ter condições de um trabalho, até na iniciativa privada. Aquela história de dizer, é uma pessoa muito boa e tudo, mas não serve para cunhado. Às vezes você não tem amigo que é muito bom e não serve para cunhado. O cara devia dizer, esse Porpino é bom e tudo, mas tem amizade com a Luísa. E eu cheguei, peguei um tio afim, que era diplomata na Alemanha, escrevi, datilograficamente, pedindo a ele um estágio. Depois de 2, 3 meses veio uma bolsa para fazer na Alemanha um curso de direção internacional de hotéis. Me afeitei, fiz tudo para permanecer lá e não vir aqui. Não voltar para o Rio Grande do Norte? Não voltar para o Rio Grande do Norte, até o dia que a Luísa Alves voltasse, porque já veio o problema da cassação, 7 de fevereiro de 69 e tudo, e eu digo, eu só volto quando eu vou chegar do Caminhão da Esperança, primeiro do que Erivan França. E isso ocorreu? Isso ocorreu. Aí vim para construir o Ducal, a convite de Aloysio. Até pela experiência e os ensinamentos lá na Alemanha. Da Alemanha. Para encerrar, voltamos a Aloysio Alves. Por que ele tinha fama de perseguidor? Você foi testemunha com a jornalista Mara Freitas. Maralice Freitas. Na última entrevista longa que a Aloysio deu para a televisão, lá no Alto da Candelária, no apartamento dele. Depois de 2 horas e meia, ele, ao final já, vocês cansados, Mara, ele, você cansado, Mara teve um momento de uma luz, fizemos tudo sobre a Luísa, mas a Luísa, ele chamava a Luísa, ele gostava muito dela e de você. Disse, a Luísa tem uma mancha negra na sua vida. Isso o quê? Tem uma mancha negra na sua vida. Então diga, ele disse, então diga. Aloysio, você foi considerado o maior perseguidor do Rio Grande do Norte. Você nunca respondeu. Eu queria saber o que é que você vai dizer, a mim e a Diógenes aqui, o que é ser o perseguidor. Ele bateu na mesa, que não tinha o costume de bater. Fui perseguidor. Aí Mara disse, você, estarrecido, mas você dizer que era. Mas eu vou explicar.
eu só persegui os amigos dos meus, os inimigos dos meus amigos. Chegou um fiscal de renda, aí Mara disse, teve um que foi transferido 36 vezes. A Luísa disse, acrescente, 2 vezes o caminhão estava com a mudança, antes de descer a mudança, já tinha outra transferência. Agora, eu só fazia. Ele chegava no município de Patu, só queria cobrar imposto dos meus amigos. Então, nessa entrevista ele admitiu, foi a primeira vez. Foi a saída dele que... E foi nessa entrevista que ele admitiu, a primeira vez, essa figura do perseguidor. Você está concluindo mais um curso de graduação, desses 11, 12 vestibulares que você passou, e tem como tema, monografia, Aloysio, o parlamentar. Por quê? O professor, meu decano, meu orientador, disse que até hoje não existe uma brochura, um livro, um compêndio, uma biografia falando Aloysio Alves, o parlamentar. E eu, imediatamente, lembrei-me das 15 ou 20 pessoas que circundaram ele e fizeram a personalidade dele, deram a ele a preparação para ser um ideal como foi parlamentar. Lembrei de Zé da Penha, um aguerrido, angicano como ele. Me lembrei de Zé Augusto, que mudou o panorama naquela época, mesmo sendo danista, a observação é minha. Juvenal Lamartine, que foi uma das maiores personalidades que passaram por aqui, e Eloy de Souza, sendo que todas essas pessoas, por Aloysio, o governador, reverenciou a personalidade dessas pessoas, onde os maiores instrumentos de cultura, nós temos a Fundação Zé Augusto, nós temos o Instituto Juvenal Lamartine, tem a cidade de Zé da Penha, tem isso, Juvenal Lamartine, porque foi ele que trouxe uma mudança muito grande e que nós somos os privilegiados, e o resultado dessas mudanças salutares fez o Rio Grande do Norte muito melhor. E Aloysio acreditava neles e foi o espelho para Aloysio, foi uma dessas pessoas. Essa eu vou lhe colocar na sinuca de bico. Quem é o sucessor de Aloysio Alves? Garibaldi ou Henrique? Aloysio Alves administrou a família numerosa, nordestina, angicana, evitando justamente esses futuros problemas. Na história local, regional e nacional, há sempre um grande problema entre os sobrinhos, querendo ascender pelo tio, não sabendo que o tio tem filhos. Então, sempre há um choque dos primos. E Aloysio conseguiu contornar. A vontade isso em vida, né? Mas em vida. Depois não. que ele morreu... Mas ele preparou, ele deu a lição. Houve um curto-circuito, alguns curtos-circuitos, mas ele deu uma diretriz. Por exemplo, Agnello tinha uma aspiração de ser candidato, mas, para ele, era o suporte de ter um apoio de ordem jornalística, comunicação e tudo. Aloysio injetou em Agnello a responsabilidade de ser o redator-chefe, o pensador, o formulador, como Zé Gobar foi o financista, administrador, como o Garibaldi Velho, pai de Garibaldi Filho, foi o interlocutor em todas as tendências de ordem política, e aí vieram os do primeiro grau. Tá, mas quem é o sucessor dele, na sua opinião? São 2 estilos diferentes, 2 caminhos diferentes. A participação única e exclusiva de parlamentar de Henrique Eduardo é um outro horizonte. Garibaldi, que era, Henrique Eduardo nunca foi chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, Garibaldi, é que aprende a lidar com as pessoas e atender os deficientes. Quando chegou na prefeitura, se saiu bem. Quando chegou, foi deputado estadual, se saiu bem. Quando chegou, foi senador, se saiu bem. E continua saindo bem, porque é outro estilo. Eu acho que entre Garibaldi e Henrique está aí a escolha do sucessor.
Então a gente conclui que Garibaldi complementa Henrique, Henrique complementa Garibaldi nesta sucessão da liderança de Aloysio Alves. Os dois estilos diferentes permitem que eles tomem a busca de um objetivo só, por caminhos diferentes, se chegar e trabalhar em benefício do Rio Grande do Norte. E tem sido hoje, desde que eles entraram nos anos 70 na política, é evidente que agora já vem os ramos subsequentes. As outras gerações. Que estão se preparando, as outras gerações. Eu queria agradecer a participação de Luiz Antônio Porpino neste domingo. Obrigado, Porpino. Boa sorte. Diógenes Dantas Entrevista, oferecimento Caoa. Bem-vindo ao Mundo Prêmio, bem-vindo a Hyundai Caoa e Tatiana Maia Imóveis.